Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, que estejam gostando da nossa sequência de episódios. Hoje nós estamos aqui para mais um episódio do podcast Mais de Ti e hoje temos essas duas irmãs queridas, a Mel e a Gabi, que vão contar um pouquinho para vocês de como que foi a conversão, como é que elas se abriram para Deus. Então, Mel, me conta, tu que chegou um pouquinho antes da Gabi, né? Chegou no tempo em que o estudo ainda era no estúdio da Joyce. Conta para nós um pouquinho como que Deus se revelou para ti. Na verdade foi antes do estudo, né? Eu ainda cheguei naquele tempo, como diz a Tice, onde era tudo mato, né? Acho que eu fui uma das últimas, né, que cheguei ali naquele tempo. Mas foi assim, ó, eu na verdade, quem me conhece, né, acho que já fazia, quando eu conheci o Mais de Ti, uns 12 anos que eu já era cristã, mas eu ainda não tinha tido a intimidade com o Senhor como através do Mais de Ti eu tive, né? Eu conheci Jesus, né, há um tempo atrás, mas assim, ó, quando né, aconteceu um deserto bem grande na minha vida e eu vi, né, que eu vim através da Bruna Kish, eu vi que a Bruna estava se encontrando, estava tendo alguma coisa diferente que eu quis saber o que era, né? E aí eu vim pela Bruna Kish e quando eu cheguei, a Joyce não fez, na verdade, o Conhecendo Jesus comigo, porque eu tinha já uma caminhada cristã e como de repente eu já estava mais no nível de todas, ela disse que talvez não precisasse, né? Achou que não fosse necessário. Exatamente. Só que depois, daí eu não fiz. Só que daí depois, quando ela começou a fazer aqui no estúdio os primeiros, e eu vim, queria que me abriu um entendimento, assim, ó, porque na simplicidade da fala dela e das coisas que ela fala, no Conhecendo, a gente vê como é importante a pessoa ter esse Conhecendo Jesus. E a gente vê o quanto Conhecendo Jesus é uma apresentação de fato, né, do que é Jesus para a nossa vida, porque é isso, quantos anos de caminhada tu tinha e na verdade tu não tinha esse entendimento da palavra, né, e com essa apresentação tu pode ter esse entendimento. Então hoje em dia a gente coloca muito para as pessoas que participam, né, mas eu já sou cristã, mas eu já não tenho tantos anos. Não importa, vai ser uma bênção tu assistir o Conhecendo Jesus, né? Vai ser assim, sempre a mais conhecimento para a pessoa receber, e foi assim contigo, né, Mel? Mas foi assim, ó, um divisor de águas comigo. Porque assim, ó, muitas falas que ela fala ali, a gente às vezes, eu, por exemplo, que tava já velha da igreja, velha de igreja, umas falas tão simples e tão assim, mastigável, uma coisa tão linda de ver mesmo pelo entendimento dela, que tem coisas que a gente nem sonha, sabe, assim, que se passa, ou o que ela fala. A gente vê às vezes que é na simplicidade que a gente aprende mais, né? Gabi, tu nos conta. A Gabi já chegou quando a coisa começou a dar uma incrementada, né? Como que foi? Bom, eu passei a maior parte da minha vida não acreditando em Deus. Mas eu sabia que existia algo mais. Eu vim através da Cris, uma grande irmã e amiga nossa, né? E também fiz o Conhecendo Jesus aqui nesse estúdio que a gente tá hoje. E foi, assim, transformador. Que nem a Mel falou, é um divisor de águas. Eu lembro que eu saí daqui falando com Deus já, onde tu estava a minha vida toda, sabe? E depois, ao longo da intimidade que tu vai criando com ele, ele vai te respondendo. E claramente ele me disse, eu estive contigo desde que tu nasceu, desde antes que tu nasceu. E é assim com todos nós, né? Que nem tu falou, Vim, as pessoas às vezes passam uma vida toda lendo, frequentando igreja, sabe? E não tem essa revelação de Deus. Que é essa revelação que faz a gente ter intimidade com ele. Não é tu lendo a palavra assim, ó, de uma forma rasa. Na hora que ele quer, ele faz. Porque imagina eu passei 37 anos assim, virando as costas para ele. Mas quando ele me virou de frente para ele, não tem como tu não abraçá-lo pra tua vida, sabe? Eu já ia dizer, quando a gente olha pra Deus, a gente sente esse abraço dele, né? É uma coisa que eu quero que as pessoas entendam também, é uma coisa física, gente. A gente sente ele fisicamente, a gente escuta a voz dele. Fisicamente também, audível, sabe? Audível, exatamente.
Então, é uma coisa maravilhosa. Transforma vidas, transforma escuridão em luz. É uma bênção. É uma bênção. E vocês estão junto, né, conosco aí nessa caminhada desde então, já faz uns 5 anos mais ou menos que aconteceu essa transformação. Isso. A Mel um pouquinho mais, né? Eu faço uns 3, eu acho. E também é uma caminhada diária, né? As pessoas também às vezes acham que conheceu Jesus e é tudo paz e amor, mil maravilhas. Não, né? É uma coisa diária, assim, ó. Tu tem que... todos nós passamos por momentos difíceis, coisas difíceis. O que a gente tem que fazer é perseverar com ele. É uma entrega diária, né? E é isso que vocês notam, né? E tu principalmente, tu pode contar assim um pouco de como que era a tua entrega diária antes, né? Que era algo raso, e como é a tua entrega diária hoje, que tu vive em águas mais profundas com Deus, né? Como a Gabi falou ali, né? E como eu já tinha comentado, igreja, templo, não salva ninguém, né? Então, assim, quando a gente tem aquela caminhada rasa com Jesus, a gente não tem como permanecer nele, né? Sim. Como estar com ele de uma forma, sentir ele, como a Gabi falou, como conversar com ele, como entregar as coisas para ele. Porque por muito tempo eu estive na igreja, templo, e não tive o meu secreto. Foi isso que o Mais de Ti me trouxe, sabe? Eu descobri e entendi a minha identidade como filha, né? Antes ele era aquela pessoa assim que estava acima, que eu tinha que fazer as coisas para ele me dar alguma coisa em troca, e hoje não é assim. Sim. Eu entendo que por ser filha eu tenho essa herança, mas eu tenho que chegar numa maturidade espiritual para mim conseguir acessar, né? Então assim, quando eu achava que eu tinha que estar na igreja talvez de domingo a domingo servindo, não que não tenha que servir, não que não seja importante estarmos dentro da igreja, é muito importante, mas não com esse entendimento de só estar lá servindo e não tendo esse alicerce, né? Esse fundamento que a gente diz, né? Que é embaixo do que tudo vê, que é esse secreto com ele, que sabe? É muito importante, né? Então, é só a intimidade com ele que traz isso, né? Com certeza. E eu achava que estar dentro da igreja só servindo, trabalhando, era aquilo ali. Não, e às vezes a gente acaba até se apagando com isso, né? Porque a gente começa a cansar daquilo. Hoje tem isso, hoje tem tal compromisso, hoje tem tal coisa, tudo cheio de atividades, assim, mas ao mesmo tempo tu não tem essa intimidade no secreto com Deus, né? Então tudo é importante, o servir, a intimidade, estar em comunhão, tudo tem o seu grau de importância, mas nada vai crescer se nós não tivermos essa intimidade com Deus. E foi assim com vocês, tem sido, né, essa intimidade com Deus diária, para ao longo dos anos as coisas irem fluindo na família, né, no servir de Deus, no trabalho. A gente vê que em tudo Deus vai nos apresentando oportunidades, né, e vocês vêm desfrutando dessas oportunidades. E a partir disso é que daí a gente consegue deixar ele trabalhar em nós, abrir os processos, e aí a gente começa a mudar. Porque até então, se tu não muda, tu não entende, tu não entende que é preciso essa mudança, esses processos para te passar, que daí não tem como tu chegar lá, né, nessa qualidade de filha, né? Porque tu acha que as pessoas é que tem que mudar, o marido é que tem que mudar, os filhos que tem que mudar, e eu sou perfeita, entendeu? E não é assim. É trabalhar conosco. E quando a gente muda, e quando a gente entende que esses processos são para nos edificar, né? O Senhor trabalha em nós para nos edificar e cada vez mais estar mais perto dele, ter o caráter dele, aí é que as coisas mudam, e aí te dá o clique, te abre a tua mente, te dá o clique, e aí tu começa a entender. E aí tu começa a ser transformada, né? E hoje, se vocês olharem lá para trás, vocês veem o quanto vocês já mudaram, né? Como mãe, como esposa, como mulheres, como filhas de Deus. Vocês conseguem ver essa transformação na vida de vocês. Sim, e é uma transformação diária às vezes, né? Porque Deus, ele tem planos pra mim diferentes do que ele tem pra Mel, pra ti, sabe? Mas ele trabalha de uma forma que a gente é transformado diariamente, sabe? Enquanto tu busca ele, a transformação é diária, e é uma coisa linda de tu ver nas coisas simples. Essa é uma palavra que me pegou muito pra minha conversão, sabe? Simplicidade. Deus é simples, Deus é acessível a qualquer nível, a qualquer pessoa, entendeu? E ele trabalha de formas assim, no simples também.
se tu não entende tal coisa agora, ele vai usar uma coisa simples que tu entenda pra te perceber. É verdade. Sabe? Nas coisas corriqueiras, diariamente, que acontecem as coisas. E é muito isso, assim, isso é lindo, né, Gabi, do simples, porque a gente comenta muito, que Deus falou comigo, né, Deus fala, e às vezes algumas pessoas, como assim Deus fala? Eu não sei, eu não escuto, mas nem sempre é a voz audível, que a Gabi já teve essa oportunidade de escutar. Exato, pra alguém, às vezes, pode ser falar através da natureza, talvez até de um irmão, através do sonho, de um versículo, de um louvor, até no Instagram ele fala pra gente, através de vídeos. Mas sabe? a gente precisa estar disposta também, né? E sensível a esse olhar. Eu acho Coração que isso, disposto também, ele faz maravilha. E ele tem feito maravilhas na vida de vocês, né? A gente sabe que Deus tem preparado grandes testemunhos através da vida de vocês, mas vocês já veem esse mover de Deus dentro da família, né? Da transformação que Ele já fez durante esse processo de vocês. Sim, o mais incrível também que eu acho é que a família da gente, os que convivem conosco de perto, assim, eles veem a transformação que acontece com a gente e daí começam a te perguntar, mas o que aconteceu? Eu quero conhecer, me leva junto, sabe? E esse é o verdadeiro evangelho, né? É tu apresentar Deus para as pessoas que não têm acesso, não é que não têm acesso, que não têm essa intimidade. Conhecimento, às vezes as pessoas têm, mas o que te leva num nível a tu ser amiga dele é só a intimidade. É verdade, com certeza. E a gente vê também, assim, muito isso que tu disse das pessoas verem o que é isso que está te transformando, né? E a gente comentou isso até no último episódio, de que quantas vezes nós não somos a Bíblia de alguém que não está tendo esse acesso, né? Então, no nosso comportamento, nas nossas falas, no nosso agir, é que a gente vai conquistando a pessoa. Daí dá uma brechinha, a gente vai lá e começa a falar de Jesus, né? Na simplicidade. Eu era super explosiva, raivosa, sabe? Hoje sou mais mansa, as pessoas percebem, sabe? Hoje coisas que me estressavam há 2 anos atrás, não tô nem aí. Sabe? Porque a gente não tem controle sobre nada. O único que tem controle é ele. É verdade. Isso é uma coisa que eu queria falar também, que eu acho tão legal, porque às vezes a gente se converte, entende a palavra, as coisas do Senhor, e a gente acha que tudo vai mudar à nossa volta. Mas as coisas não mudam, é a gente que muda, sabe? Então assim, ó, por exemplo, às vezes a gente chega, por exemplo, a amiga que vai fazer uma fofoca, ou o marido que é meio duro de coração, eles vão continuar igual, só que a gente muda tanto que aquilo ali, além de trabalhar em nós, não faz mais o efeito que fazem em nós. Porque, né, às vezes a Gabi estava falando ali, eu sou raivosa. Talvez o jeito que o Senhor trabalhou nela agora, ela não vai ver com tanta raiva aquilo que aconteceu, entendeu? Por quê? Por causa da busca, da intimidade, do relacionamento com o Senhor, né? Que é isso. Por exemplo, antes o marido falava alguma coisa, já recebia com raiva, já explodia, virava um caos. Hoje em dia, como tu recebe aquilo ali com tá tudo bem, eu tenho Deus, vai reverter de um outro jeito, vai ficar na paz. E aí aquela casa ela se mantém no amor de Deus, né? No equilíbrio, verdade. No equilíbrio e numa paz espiritual que todas as casas precisam, né? Quando a gente vê que isso faz diferença, né? Assim, lares que tem Deus, a forma que a família é criada é diferente, né? Meu Deus, para os filhos, tudo. Vocês duas têm filhos, então ensinando a caminhar neste compasso de Deus, né? Que bom, né, que a geração dos nossos filhos podem ser apresentados dessa forma, né? Mais cedo, né? Mais cedo, tão cedo. Mais cedo do que a gente foi. Mais cedo do que a gente foi. Do que, talvez, mais cedo e mais simples, né? Mais simples. Uma Jesus forma não mais é maçante, acessível. a Bíblia não é maçante, é tudo maravilhoso. Eu tirava sarro antes. Tirava sarro. E te transformou nisso, né, Gabi? Irmã de fé. Irmã de fé, crente com muito orgulho. Isso é muito
de verdade, porque assim, eu digo, por exemplo, eu tive uma apresentação a Jesus em um período e foi maravilhoso já para as minhas escolhas futuras, né? Então assim, quando os meus filhos, né, os filhos de vocês, as pessoas, quanto mais novo é apresentado, é uma bênção, porque tem a oportunidade de fazer as escolhas da forma certa, né? Abençoado por Deus. E isso é uma coisa que vocês devem notar, assim. Há uma oportunidade de trabalho, hoje a gente ora para que Deus nos responda, né? Há uma oportunidade de algum negócio, a gente ora. Então, assim, as oportunidades, elas vão acontecendo e vão sendo abençoadas por Deus, né? De uma forma, assim, que hoje a gente vê que é uma bênção. E os filhos também a gente vai vendo que eles vão ver isso desde o início, né, da caminhada deles. Não vai precisar estar lá com seus 40 anos para entender. E as crianças, né, elas têm um coração tão puro, tão doce, né? Que é tão fácil, às vezes, tu conversar com teus filhos. A gente tem filhos quase da mesma idade. As conversas que eu tenho com o meu filho mais velho são muito profundas. Mais do que eu tenho, às vezes, com amigas que não conhecem Jesus ainda, sabe? Adultos que têm conhecimento, mas não têm intimidade. Então, isso... Às vezes eles vêm com umas perguntas assim, né? E daí você tem que dar uma estudadinha. Umas perguntas assim sobre uma curiosidade de querer saber, parece que tá lá, né? Mas é uma sede, é uma coisa, sabe? E a sementinha foi plantada, né? E o bom é que a gente tem o dever de ficar regando sempre. Exatamente. E regando com isso tudo, né? Com esse amor, com o ensino, tudo isso dentro das casas de vocês. Que coisa linda, gurias! Essa conversa foi maravilhosa. Foi uma bênção, gurias, estar aqui com vocês. Não sei se vocês querem deixar algum recado, que é sempre bom, né, a gente deixar assim um recadinho, né, transbordar desse amor de Deus para as pessoas que estão nos assistindo. Eu só quero dizer que se tiver a oportunidade de fazer uma EZT, faça. Porque assim, ó, como a gente disse, é um divisor de águas. Conhecendo Jesus é uma libertação da mente. Assim, é uma coisa, né, é uma coisa assim que a gente pode dizer até louca, assim, de tão maravilhoso que é. Então, assim, ó, façam, não percam tempo de conhecer Jesus, porque é a coisa mais maravilhosa que pode ter nessa vida, é viver com Jesus. É verdade. Tem uma mensagem, Gabi, para essas pessoas que nos assistem? Às vezes eu fico tentando encontrar palavras, assim, ó, para dizer o que é literalmente, e não tem como. Só vivendo, sabe? O que eu posso dizer é que eu era cega e agora eu enxergo. É verdade. É isso, sabe? E façam. Deus tem um momento certo para cada pessoa dentro da face da terra. Então, o que eu posso dizer é tem um coração disposto. É verdade. Tendo um coração disposto, Deus alcança, né? Gurias, foi uma bênção conversar com vocês, uma maravilha. E a gente teria muitos outros assuntos, né? Tenho certeza que vocês ainda vão... que vocês ainda vão voltar aqui nesse podcast para dar muitos testemunhos de quanto Deus tem abençoado a vida de vocês. Mas por hoje, muito obrigada. Obrigada a vocês que estão assistindo, que estão nos acompanhando. Tem sido uma bênção essa troca com irmãs de fé e que vocês estejam recebendo isso de uma forma maravilhosa aí também. Nos contem nos comentários se vocês estão gostando. Semana que vem a gente tem mais episódios e a gente quer vocês sempre aqui junto conosco. Um beijo e aqui a gente encerra mais um episódio do podcast Mais de Ti, Jesus.